vou gravar os vídeos das partes que eu não consegui mostrar para vocês por causa da internet. Eu vou dividir o material em 2 vídeos, um falando sobre os navegadores, seus principais atalhos, as diferenças e também a busca específica. E o segundo vídeo, então, falando sobre o Outlook, tá? Então, a gente vai começar falando dos navegadores. Primeiro, o Google Chrome, tá? Então, conforme a gente conversou em aula, ele é o favorito entre os usuários hoje. E dos principais defeitos do Google Chrome é o consumo de memória RAM. Então, quando a gente está utilizando o Google Chrome, ele usa muita memória RAM, tá? A janela principal do Google Chrome é bem simples. Então, vocês encontram aqui em cima a barra de favoritos, onde vocês podem salvar os sites que vocês mais acessam. E também há um outro meio de salvar isso, que é aqui embaixo nos atalhos, tá? Também pode adicionar extensões para o navegador de vocês, como é o caso do Adblock, que bloqueia os anúncios, né, dos sites que vocês vão acessar. E dentro do Google Chrome a gente tem os nossos principais atalhos, aqueles que mais caem em questões de concurso, tá? Então, esses atalhos e a adição lá do atalho na janela principal, que eu vou mostrar para vocês agora na prática. Então, aqui vocês podem ver que já tem um botão pedindo para adicionar um atalho. Para mim fazer isso, eu vou localizar o site. Então, vamos supor que fosse o YouTube. Eu acesso o site aqui e vou copiar a URL, ou seja, o caminho do site aqui em cima. Ctrl C, copia. Volto lá para a janela onde eu estava e vou adicionar um atalho. Aqui eu vou escolher um nome que eu vou dar para esse meu atalho. E aqui embaixo vou usar o Ctrl V então para colar a URL que eu havia copiado. Após isso, só ir em concluir. Ele já gravou um atalho aqui. No momento que eu clicar, ele vai abrir a janela do YouTube onde eu tinha copiado a URL, né? Vamos supor que eu feche essa janela sem querer. Eu ainda estou pesquisando alguma coisa e quero retornar àquela janela. É só usar o atalho Ctrl Shift T. Ele reabre a última guia que foi fechada, tá? Esse atalho. Se eu quiser abrir uma nova guia, então mais uma aba aqui em cima, eu posso usar o atalho Ctrl T, que ele abre uma nova guia para mim. Se eu quiser abrir uma nova janela, aí eu vou usar o atalho Ctrl N. Abre uma nova janela. Se quiser pesquisar um conteúdo em uma janela anônima, né, que não registra os cookies, então eu vou usar o Ctrl Shift N. Ele abre o modo anônimo, que não deixa rastros, né? Isso é mais ou menos o que a gente precisaria saber para o Google Chrome, baseado nessas pesquisas que eu fiz das principais questões que caem em concurso, tá? Nosso segundo navegador é o Mozilla, tá? O Mozilla tem a janela também bem parecida com o Google Chrome, tá? Então, aqui em cima também tem as abas, que também abrem pelo atalho Ctrl T. Se eu quiser abrir uma nova janela, também é o Ctrl N, tá? A única diferença nos atalhos é que se eu quiser abrir uma janela no modo privativo, que é como é chamada aqui no Mozilla, eu vou usar o Ctrl Shift P em vez do Ctrl Shift N como o Google Chrome, tá? Também abre uma janela privativa, tá? Favoritos também, do mesmo jeito que o Google Chrome. Escolho o site onde eu quero deixar ele como favorito. Vou clicar aqui na estrela de favorito. Vou escolher aonde que eu quero salvar. Então, se eu quiser salvar na minha barra de favoritos, que é para ficar aqui em cima, coloco barra de favoritos e concluído, tá? Ele é bem parecido com o Google Chrome. O Internet Explorer ou Microsoft Edge, ele já traz uma janela um pouco mais poluída, então com os principais assuntos, notícias, previsão do tempo, futebol, e ele traz uma coisa diferente dos outros navegadores,
ele tem como opção, então, deixar uma miniatura do site aqui em cima, tá? Também posso usar o atalho Ctrl T para abrir uma nova guia, tá? Essa guia eu posso acessar, por exemplo, a gente estava acessando o YouTube ali. Vou acessar o YouTube e eu consigo navegar pelas outras guias, deixando uma miniatura do que eu estou assistindo aqui no YouTube, né? Do que eu estou fazendo, tá? Ele também usa para abrir o modo privativo, que aqui se chama in Private, ele usa o Ctrl Shift P, tá? Do mesmo modo que o Mozilla também usa. O único que é diferente é o Google Chrome, que usa o Ctrl Shift N. Isso de atalhos, tá? É uma das coisas que mais cai em relação a navegadores, tá? Então vão cair lá os principais atalhos de cada navegador e também vai cair a busca específica. Eu cheguei a mencionar para vocês em aula os 3 principais tipos de busca específica, que são quando a gente usa aspas duplas, ou quando a gente usa o sinal de subtração, ou ainda quando a gente procura por um tipo específico de documento, como por exemplo o PDF. Aqui como exemplo, informática para concursos, para a gente realizar essas buscas. Então, no primeiro momento, vou colocar somente informática para concursos, sem nenhum tipo de busca específica, e ele nos traz aproximadamente 37 milhões de resultados, tá? Por que ele traz isso? Porque ele procura os conteúdos relacionados à informática para concursos. Quando acabam esses assuntos, ele procura tudo que é relacionado à informática e depois tudo que é relacionado a concurso. Então, ele procura as palavras em separado também. Se eu quiser uma busca que me traga somente conteúdos de informática para concursos, aí eu vou usar essa busca específica usando as aspas duplas. Vou abrir aspas duplas, colocar aqui informática para concursos e vou fechar as aspas. Aqui a gente já pode perceber que em vez de 37 milhões de resultados, ele já nos trouxe somente 212 mil, tá? É um número bem menor do que a busca anterior, mas aqui é mais específico. Então, ou no título, ou dentro do site, dentro da matéria, vai vir relacionado à informática para concursos, tá? Desse jeito fica mais fácil pesquisar e fica mais filtrado a nossa busca. O segundo tipo de busca específica que eu apresentei para vocês seria utilizando o sinal de subtração. Então, neste caso, eu gostaria de procurar tudo que é relacionado à informática, só que não concursos. Então, eu quero tudo que for assunto relacionado à informática, mas nada que tenha a ver com concursos. Então, é somente colocar esse menos aqui na frente. O menos ele vai grudado com a palavra, então não tem espaço entre o sinal e a palavra, tá? Coloco ali e vou pesquisar. Então, ele vai trazer as lojas, vai trazer o Wikipedia, vai trazer Brasil Escola, então vai trazer vários assuntos relacionados à informática, só que nada relacionado a concursos, tá? Então, a gente utiliza esse tipo de busca quando a gente quer procurar um conteúdo específico que não relacione a concursos ou a busca que vocês colocar depois do sinal de menos, tá? Existe um terceiro tipo de busca que também é bem comum cair em concursos, que é utilizando um tipo específico de arquivo. Vocês vão procurar, tá? Um tipo específico de extensão. Então, eu vou procurar pela busca específica utilizando aspas duplas. Então, eu quero resultados que tragam informática para concurso e eu quero isso com o tipo de arquivo PDF. Então, eu vou colocar lá file type, né? Então, tipo de arquivo, 2 pontos e a extensão do meu arquivo, PDF.
quando eu dou para ele buscar esse tipo de conteúdo, então ele vai me retornar tudo que é relacionado a esse tipo de informática para concursos e que tem uma extensão PDF. Então aqui vocês podem ver que todos eles são relacionados à extensão PDF. Esses são os 3 principais tipos de busca que eu vi em questões, tá, para concurso. Eu trouxe algumas questões disso no simulado e também na aula. Até teve na aula que a gente usou a busca para chocolate amargo e pressão alta. Então aqui também utilizava o sinal de mais. Então, do mesmo jeito que ele funciona para o sinal de menos, para tirar uma palavra, ele também funciona com o sinal de adição para acrescentar uma palavra ou acrescentar uma frase. Façam esse tipo de busca, utilizem esses atalhos no dia a dia de vocês, porque é só assim que vocês vão ter uma memorização melhor, tá? Os atalhos são muito parecidos, então se a gente não utiliza no dia a dia, fica muito difícil de selecionar a opção correta, tá? O nosso próximo vídeo agora então é sobre o Outlook, espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, eu deixei no início do vídeo ou o meu e-mail ou o meu telefone. Estou à disposição para algum tipo de dúvida, tá? Certo.